Está gravando. Boa noite, pessoal. Vamos dar início hoje ao estudo do assunto da segunda unidade, onde abordaremos protozoários de importância médica. Por isso, nessa aula estudaremos as principais doenças causadas por protozoários que afetam a saúde humana, entre as quais podemos citar giardíase, amebíase, tricomoníase, toxoplasma, leishmaniose, doença de Chagas e malária. Bem, o reino protista ele inclui os protozoários e as algas que são unicelulares. Os protozoários eles são seres eucarióticos, heterotróficos, com parede celular proteica e glicogênio com material de reserva. Os protozoários ainda eles apresentam organismos com variadas formas, processos de nutrição, locomoção e também reprodução. São conhecidos aproximadamente 65 mil espécies, sendo que destas 50% são fósseis. Cerca de 25 mil são de vida livre. E aproximadamente 10 mil protozoários são parasitas de diversos animais e alguns são parasitas de seres humanos. Entre os protozoários parasitas encontramos seres unicelulares de dimensões microscópicas em torno de 1 a 150 micrômetros. Ou seja, eles são suficientemente pequenos para poder viver até dentro das nossas células. Os principais parasitas do ser humano, que podem causar graus variados de patogenicidade, são encontrados nos grupos de parasitas que possuem como organelas de locomoção flagelos, pseudópodes, cílios ou um complexo apical, que é formado por um conjunto de organelas também. E essas organelas de locomoção, elas são importantes para a penetração dos parasitas dentro das células do hospedeiro. Embora os protozoários sejam seres eucariontes, ou seja, possuem núcleo celular organizado dentro de uma carioteca, e a maioria deles são heterotrófos, apesar disso, alguns também nós podemos encontrar alguns autótrofos, ou seja, eles produzem clorofila e com ela fazem a fotossíntese e assim conseguem produzir seus próprios alimentos. De acordo com a locomoção no meio aquático, os protozoários são classificados conforme a gente pode ver aí na figura A, temos os risópodos, que se rastejam com o movimento ameboide, que é um tipo de locomoção, no qual os micro-organismos eles vão mudando a forma de seu corpo pela emissão de pseudópodes. A palavra pseudópodes ela vem do grego e significa falsos pés. Assim, os pseudópodos são a gente pode considerar que são organelas temporárias representadas pelo prolongamento externo do citoplasma. Como exemplo, nós temos a entamoeba histolítica. Na figura B, nós temos os ciliados, protozoários ciliados, que se locomovem mediante o batimento de cílios, por exemplo, o Balantidio coli. Na figura C, nós temos os flagelados, que se movimentam por meio de flagelos, que são estruturas, mas que são mais adaptadas para a natação, já que muitos vivem em ambiente aquático ou precisam se movimentar dentro de um ambiente que tenha líquido. Como exemplo, nós temos o Trypanosoma cruzi ou a Leishmania, que são parasitos que afetam a corrente sanguínea, por exemplo. Lógico que eles podem se localizar em outros
em outros órgãos, mas a princípio eles afetam a corrente sanguínea. E na figura D, temos os esporozoários, que não possuem organelas locomotoras nem vacúolos contráteis. Bem, os protozoários parasitas, eles se disseminam pelo ambiente através da produção de muitos esporos, por exemplo. E esse material ele pode ser levado pela água e pelo ar, também podem ser levados através de animais vetores, como por exemplo as moscas, mosquitos, carrapatos, e que se contaminam com esses protozoários patogênicos, ficam doentes e também podem transmitir essas doenças para outros animais. A estrutura básica de todo protozoário, conforme a gente pode visualizar na figura, ela é constituída por membrana, citoplasma e núcleo. Os protozoários parasitas podem se apresentar sob diversas formas, dependendo da fase biológica em que se encontram. As formas usualmente encontradas são os trofozoítos, que é uma forma ativa do protozoário, o qual se alimenta, se reproduz e se locomove. Temos também cisto e oocisto, que são formas de resistência ao meio externo. Gametas, que é uma forma encontrada no início da reprodução sexuada, sendo o gameta masculino denominado de microgameta e o feminino denominado de macrogameta. Os protozoários, eles podem se reproduzir por dois processos básicos, assexuado e sexuado. Em relação à respiração, eles podem ser aeróbicos, ou seja, quando eles vivem em meio rico em oxigênio, ou anaeróbicos também, quando vivem em ambientes pobres em oxigênio, como por exemplo os parasitas protozoários que vivem no ambiente intestinal. Em relação à classificação dos protozoários, ele tem sofrido várias modificações nas últimas décadas, e todas essas modificações em relação à taxonomia, elas são baseadas nos avanços das pesquisas bioquímicas moleculares e também estruturais desses organismos. De maneira geral, os protozoários parasitas são encontrados dentro do reino protisto, que é constituído por 7 filos, conforme podemos visualizar nas tabelas taxonômicas. Sendo que desses 7 subfilos, 2 são os mais importantes filos para o nosso estudo, né? E por exemplo, nós temos o filo Sarcomastigófora e o Apicomplexo. Esses são os filos mais importantes. Dentro do filo Sarcomastigófora, nós temos o subfilo Mastigófora, que é caracterizado pela presença de um ou mais flagelos e apresenta uma classe de interesse na parasitologia humana, que é denominado Zoomastigófora. Esses protozoários, eles são heterotróficos, não possuem cloroplastos e se reproduzem assexuadamente, e são divididos em 3 ordens: Kinetoplastida, Diplonadida e Tricomonadida. A primeira ordem, a ordem Kinetoplastida, ela apresenta flagelos livres que emergem de uma bolsa flagelar, possuindo ainda uma organela rica em DNA, que é o cinetoplasto ou kinetoplasto, e são representadas por parasitos de grande importância médica, por exemplo, dos gêneros Trypanosoma e Leishmania. Eu estou embaralhando as palavras hoje, meu Deus. A ordem Diplomonadida, ela é representada pelos gêneros Giardia.
Ela tem simetria bilateral, presença de 1 a 4 flagelos e também apresenta cistos. Já a ordem de importância parasitológica, que se encontra dentro da ordem Tricomonadida, é caracterizada pela presença de um corpo parabasal, são protozoários que apresentam um corpo parabasal, e apresenta também 4 a 6 flagelos, sendo que um deles forma uma membrana ondulante. É representada, por exemplo, pelo parasita do gênero Trichomonas. Já ainda dentro do filo Sarcomastigópora, nós temos o subfilo Sarcodina, que é caracterizado principalmente pela presença de pseudópodes, às vezes também flagelos. Tem alguns protozoários que têm flagelos. Neste subfilo, nós encontramos, como exemplo, entamoeba, amebas de vida livre do gênero Acanthomoeba e também amebas de vida livre do gênero Naegleria. Já o filo apicomplexo, esse abaixo, nessa tabela, na parte inferior da tabela, ele é representado unicamente por protozoários parasitas, tendo como característica principal a presença do complexo apical, que é localizado na extremidade anterior do corpo do protozoário parasita. E essa estrutura, ela é responsável pela fixação e penetração desses protozoários nas células do hospedeiro. Esse é um complexo visível apenas ao microscópio eletrônico, esse complexo apical. E os principais parasitas que afetam humanos deste filo apicomplexa, nós temos, por exemplo, o plasmódio e a toxoplasma. Para melhor exemplificar para vocês, eu fiz esse quadro onde mostra melhor os filos e suas respectivas principais espécies, né? Então, se na prova eu perguntar as amebas pertencem a qual filo? Então, vocês irão responder ao filo Sarcomastigóphora. E nestes filos nós encontramos os principais parasitas que acometem os humanos. E nós vamos trabalhá-los no decorrer das aulas. Bem, vamos dar início ao estudo das amebas, que estão incluídas na família Entamoeba. O gênero Entamoeba tem várias espécies, como podemos ver na tabela, temos Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Entamoeba artimani e Entamoeba gengivalis. No entanto, as amebas que têm importância em relação à patogenicidade, nós encontramos Entamoeba histolítica e Entamoeba coli. Nessa família, nós também temos as espécies, aliás, dentro dessa família de entamoebas, nós também temos as espécies Iodamoeba bustili e Endolimaques nana. Uma observação muito importante que eu quero fazer para vocês é que a Entamoeba histolítica, ela é o principal agente etiológico da amebíase. Pode ocorrer amebíase causada por essas outras espécies de ameba? Pode, mas na maioria das vezes a amebíase ela é causada pela Entamoeba histolítica. E o principal, que é o principal agente etiológico dessa amebíase, né? E é também o principal agente etiológico que pode levar, que pode acometer cerca de 100 mil pessoas no mundo ao óbito. E assim, é uma
é um parasito de grande importância para a parasitologia humana, de grande importância na saúde pública. Por isso, vocês precisam estudar essa espécie para fazer o diagnóstico correto e uma atenção farmacêutica eficiente. Vamos dar prosseguimento à aula. Talvez tenha uma interferência em relação à chuva, mas vamos tentar aqui. Bom, as amebas são parasitas sarcodinos, com fina película proteica, que é revestida externamente à célula, provida basicamente de vacúolos e núcleos, como a gente pode visualizar nas imagens. Os inúmeros pseudópodos, que são usados para a locomoção e captura dos nutrientes, promovendo também a endocitose, fornece às amebas uma forma irregular e assimétrica. Podem ser encontrados em algumas cavidades do corpo humano, por exemplo, intestino grosso, onde a gente pode encontrar Entamoeba histolítica e Entamoeba coli. Na cavidade oral, por exemplo, nós podemos encontrar Entamoeba gengivalis, e só ressaltar para vocês que a Entamoeba gengivalis, ela é a única espécie que não é patogênica, dentre essas que eu citei, ela não é patogênica. Além dela, nós temos também uma infinidade de outras amebas comensais, não parasitas e não patogênicos, mas que também podem ser encontradas nas cavidades humanas. E no caso das amebas comensais intestinais, a presença em um exame parasitológico de fezes pode representar um indicativo de maus hábitos de higiene. Entre as espécies de amebas comensais intestinais, nós podemos citar, por exemplo, Entamoeba dispar. A Entamoeba dispar, ela é muito semelhante à Entamoeba histolítica. Por isso que em alguns exames parasitológicos de fezes, vocês vão encontrar o laudo dizendo presença de Entamoeba histolítica / dispar. Isso justamente porque morfologicamente elas são muito semelhantes, tá ok? Outras amebas que podemos encontrar nos exames parasitológicos de fezes é Entamoeba coli, Iodamoeba buschili, Endolimax nana, dentre outras, mas essas são as espécies mais importantes, tá ok? A amebíase. A amebíase, ela é a doença. Doença causada por quem? Pela Entamoeba histolítica. A Entamoeba histolítica, ela produz cisto e duas formas trofozoítas. Temos o trofozoito na forma magna, que ele é hematófago, virulento e invasor de tecidos. E temos também o trofozoito na forma minuta, que não é virulento, é comensal, mas também é formador de cistos. Esses parasitas, eles habitam o intestino grosso ou ficam em úlceras na mucosa intestinal. Eu posso afirmar para vocês que a amebíase é uma doença que possui distribuição cosmopolita, ou seja, tem distribuição mundial, sendo que tem maior prevalência nas regiões tropicais e subtropicais, onde ocorre maior gravidade. E essa incidência está relacionada principalmente com fatores climáticos e também a fatores sociais, como, por exemplo, precárias condições de higiene e de educação sanitária, que é fruto principalmente do subdesenvolvimento dessas regiões. Ou seja,
Em regiões subdesenvolvidas, onde as barreiras entre fezes humanas, água e comida são inadequadas, a amebíase ela constitui um alto risco à saúde, por isso mata tanta gente. Conforme citado anteriormente, existem dois estágios evolutivos para as amebas. Temos trofozoito e cisto. O estágio de trofozoito é a forma evolutiva que invade o hospedeiro, que se alimenta, se reproduz e troca substâncias com o meio ambiente. Portanto, é a forma vegetativa do parasito. Ele apresenta entre 20 e 40 micrômetros de diâmetro médio. Apresenta um único núcleo com formato de roda de carroça, devido à disposição dos grânulos abaixo da membrana nuclear e do carioplasma. Além do nucleolo, também temos além, né, desse carioplasma, nós também temos o nucleolo, que algumas vezes também pode ser chamado de cariossoma. Ele é delicado e é colocado centralmente no núcleo. O citoplasma, ele é rico em inclusões, que inclui material fagocitado e constituintes celulares. Os vacúolos são, em sua maioria, osmóticos e mantêm a volemia e osmolaridade celular, bombeando o excesso de líquido e de sais para fora da célula. Já os cistos são ainda menores, em torno de 20 micrômetros, são muito pequenos. São esféricos, até levemente ovalados e podem apresentar 1 a 4 núcleos, além de uma ou duas estruturas que são fortemente coradas pelos corantes usuais, né, e são chamados de corpos cromatóides. Eles apresentam um formato de bastão com extremidades arredondadas. Devido à enorme semelhança, como eu já havia dito, nos estágios evolutivos da ameba entamoeba histolítica e entamoeba de Spa, muitas das vezes não se pode fazer a distinção entre uma espécie e outra, de modo que o laudo apresenta o resultado entamoeba histolítica / de Spa, ressaltando o fato de que uma ou mesmo duas espécies podem estar presentes dentro de uma amostra avaliada. A infecção, vamos falar agora sobre a infecção. A infecção ela se inicia pela ingestão de cistos maduros, junto com água e alimentos contaminados, conforme mostra essa figura apresentada para vocês. Os cistos eles passam pelo estômago, resistindo à ação do suco gástrico, chegam ao final do intestino delgado ou início do intestino grosso, onde ocorre o desencistamento desse cisto. Em seguida, o cisto ele vai sofrer sucessivas divisões nucleares e citoplasmáticas, dando origem a 4 e depois 8 trofozoítos. Quando ocorre essa divisão, é chamado os trofozoítos metacísticos. Esses trofozoítos eles migram para o intestino grosso, onde vão se colonizar. Em geral, os trofozoítos ficam aderidos à mucosa do intestino, vivendo como comensal, alimentando-se de detritos e também de bactérias. Entretanto, sob certas circunstâncias, ainda não muito bem esclarecida, pode desprender da parede intestinal, na luz do intestino grosso, principalmente no cólon, sofrer a ação da desidratação, eliminar substâncias nutritivas presentes no citoplasma, transformando-se em pré-cistos, e em seguida secretam uma substância cística e se transformam em cistos. E em seguida esses cistos são eliminados nas fezes. É um parasita que apresenta o ciclo monoxênico,
Aí eu apresento para vocês mais uma vez um esboço do ciclo de transmissão e das formas de apresentação da doença. Em situações que não são bem conhecidas, o equilíbrio parasita-hospedeiro pode ser rompido e os trofozoitos eles invadem a mucosa intestinal, o que forma úlceras mediante processos de multiplicação ativa. Aí nessa fase, o paciente apresenta inúmeras evacuações mucosanguinolentas, prostração, desidratação, enfim. As complicações da amebíase intestinal são muito variadas e podem atingir até 4% dos casos, interferindo na morbidade e também na mortalidade do paciente. No interior das úlceras, podem alcançar a circulação porta, atingir outros órgãos, como por exemplo o fígado, e posteriormente pode atingir pulmão, rim, cérebro ou pele. Aí, nesse caso, constitui a amebíase extraintestinal, quando tem a invasão desses órgãos. Já a forma extraintestinal, como eu estou explicando para vocês, ela é rara no nosso meio. Alguns casos de abscessos amebianos no fígado têm sido muito descritos, principalmente na região amazônica, mas não se sabe ainda ao certo como que se dá. Bem, pessoal, vamos dar uma pequena pausa para tomar uma água, que eu já estou com a goela seca e acredito que vocês já estão cansados de ouvir a minha voz. E a gente volta daqui a pouco para iniciar a aula novamente, tá ok?